Olá a todos e todas! Continuação da resolução das perguntas de língua portuguesa da prova do processo seletivo simplificado da Diretoria de Ensino Estadual Centro-Oeste, que fica aqui na capital de São Paulo. Esse processo seletivo ocorreu em 2017 para agente de organização escolar. Vamos finalizar aqui a parte de português. O segundo verso do poema diz: depois é que veio a harpa e a fêmea em pé. Ele se refere ao poema de Manuel Barros que vimos no vídeo anterior. Mas essa é mais uma pergunta que ele refere-se a um texto, mas não tem necessidade de ler o texto para responder e resolver a questão. Nele, qual palavra o verbo indicação? Ele deu uma frase, né? A pergunta deu uma frase e quer que o candidato aqui responda qual é o verbo que indica a ação. Lembrando o nosso sistema de estudo, quer praticar a sua língua portuguesa? Apareceu a pergunta, pausa o vídeo, responde, e assim que você tiver a sua resposta, retome o vídeo para ver a resolução. Tudo certo? Se os vídeos estiverem te ajudando, não esquece de deixar um like, tá bom? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Vamos lá, as alternativas aqui. Depois, e veio. Depois podemos eliminar, porque depois é um advérbio. Aqui ele está como um verbo auxiliar do advérbio depois. E é conjunção. E veio é o nosso verbo de ação aqui da frase. Nosso gabarito aqui é a alternativa D. A palavra veio. Aqui temos uma música da Marisa Monte, bem conhecida. A música se chama Beija Eu. E ele quer que você leia a canção para responder as questões 10, 11 e 12. Pausa o vídeo para fazer a leitura. A estrofe beija eu, me beija, que se repete ao longo de todo o texto, dando ritmo e musicalidade, não pertence à norma culta da língua portuguesa. Se alterássemos os versos para o registro formal, a alternativa correta seria: para dar ritmo, para soar mais agradável, muitos compositores recorrem à linguagem informal em suas músicas. É uma ferramenta, uma atitude liberada para a música ficar mais agradável. A questão aqui quer que responda qual alternativa que está dentro da norma culta do português. Qual está dentro das regras da língua portuguesa. Beija-me, eu beijo você, beija-la-ei, beijo-me. Aqui a estrofe é beija eu, me beija. O eu, ele é um pronome reto, do caso reto. Ele não vem depois do verbo. O eu é a primeira pessoa do singular. Qual que é o pronome oblíquo referente à primeira pessoa do singular? É o me. Mas vemos aqui que o verbo beijar, ele está no modo imperativo. O compositor, ele solicita o beijo, ele pede o beijo. Tendo em vista que precisamos do pronome me, ficaríamos com a alternativa A e a alternativa D. Mas pela situação que a música nos transmite, que é um pedido do compositor a alguém em dar um beijo, nosso gabarito aqui é a letra A, beija-me. Pergunta número 11. O verbo ser que acompanha o pronome eu, seja eu, expressa uma ordem, em qual das alternativas abaixo ocorre ao mesmo tempo e modo verbal. Ele quer então a alternativa que esteja no mesmo tempo verbal, o seja que está no presente, indica, né, o tempo presente, e o modo verbal que é o modo imperativo.
Alternativa A, eliminamos. Ela anda de lado, não está no modo imperativo. Como a pergunta nos pede o imperativo de ordem, aqui é só uma frase descrevendo a ação da terceira pessoa do singular. A alternativa B, saias tu do meu quarto, esse é o nosso gabarito, está no presente, e é um imperativo de ordem. Se vamos ao teatro hoje, não está caracterizado como uma ordem. Escrevemos aos editores, também não está como uma ordem. 12. O último verso, anoiteça e amanheça, refere-se a dois eventos naturais. Tais eventos podem ser determinados morfologicamente como... Temos aqui a palavra anoiteça e amanheça. A questão quer que nós assinalamos a alternativa que dê a classificação dessas duas palavras. Nosso gabarito aqui é a letra A, são verbos. No vídeo anterior, eu expliquei sobre o que são verbos. São ações feitas, recebidas ou fenômenos da natureza, ações feitas pela natureza. Anoitecer e amanhecer são verbos que são referentes ao quê? São referentes a fenômenos da natureza. Não são substantivos, porque não dão nome às coisas. Adjetivos também não é, porque não qualifica. E pronomes pessoais também não. Os pronomes pessoais é aqueles que indicam pessoa, eu, tu, ele. O verbo sublinhado em a hipoteca permite que o cliente obtenha altos valores para qualquer finalidade está conjugado no modo indicativo. No tempo, aqui ele já indica o modo da conjugação verbal, que é o indicativo, e ele quer saber o tempo. A hipoteca, ela se encaixa em quê? Na terceira pessoa do singular. Seria ela permite. Pretérito perfeito não é. Pretérito imperfeito também não. Pretérito se refere a passado. Presente é o nosso gabarito. Eu permito, tu permites, ele ou ela permite. E futuro do pretérito também não é. Gabarito aqui é a letra C. Leia a tirinha abaixo para responder as questões 14 e 15. A qualidade da tirinha está ruim, na prova também. Eu fiz o recorte da prova. Desde a prova está bem ruim mesmo a qualidade da tirinha. O nome do texto da tirinha é O Pai da Aline. No primeiro quadrinho, a Aline fala: os homens são todos uns insensíveis. No segundo quadrinho ela continua: eles nunca lembram está em negrito, de uma data importante. O personagem que estava como ouvinte, ele responde: nada a ver. Ele continua no último quadrinho: lembro do dia de nossa primeira briga feia. No segundo e no terceiro quadrinhos da tira, a regência do verbo lembrar está em desacordo com a variedade padrão. Aqui a pergunta está dizendo que não está dentro das normas da língua portuguesa. Reescritas as frases, de acordo com as regras gramaticais, o verbo lembrar ficaria como... A gente viu aqui que a Aline, ela fala: eles nunca lembram de uma data importante. No último quadrinho, seu ouvinte responde: lembro do dia da nossa primeira briga feia. A alternativa A: eles nunca se lembram de uma data importante. Lembro-me do dia de nossa primeira briga feia. Esse aqui é o nosso gabarito. O nunca é um advérbio. O advérbio, ele puxa o pronome para ele. Então, o se fica próximo do nunca.
E na segunda frase, lembro-me, conforme aqui o personagem cita, ele tem a lembrança. Então, primeira pessoa do singular, lembro-me. Alternativa B, eles nunca se lembram-se. Já podemos eliminar, porque aqui foi utilizado 2 vezes o pronome se, não tem essa necessidade. Alternativa C, eles nunca lembram de uma data importante. Aqui falta o pronome se. Na segunda parte aqui, o me está incorreto, ele vem depois do verbo, seria lembro-me, igual está na alternativa A. E a alternativa D está incorreto porque foi utilizado aqui o pronome me, eles nunca me lembram, sendo que a personagem aqui, ela diz que quem não lembra de uma data importante? Eles, os homens. Então, o pronome me não se encaixa. Da mesma forma aqui, a segunda frase, o nosso personagem aqui, ele diz que ele tem a lembrança. Então não seria o T. O T é da segunda pessoa do singular. Seria lembro-me, igual está na alternativa A. 15. A frase nada a ver, dada como resposta ao comentário da personagem, Aline, pode ser entendida como um exemplo de: vimos aqui no segundo quadrinho, quando a Aline fala que os homens não lembram de uma data importante, eles nunca lembram de uma data importante, o seu ouvinte ele já responde: nada a ver. A questão aqui nos pede para analisarmos essa frase nada a ver. Registro formal da língua não é. Se fosse um registro formal, a ideia que transmitiria essa frase seria relacionado a algo que não temos visão. E não é isso. A frase nada a ver, ela tem o significado de você está errado, não é dessa forma, não é desse jeito. É uma frase que tem a função de negar, de contrapor o que uma outra pessoa falou. Registro informal da língua é o nosso gabarito. Estrangeirismo também não se encaixa. Estrangeirismo é quando alguma palavra estrangeira ela é abraçada à nossa língua de forma registrada ou não. Temos palavras estrangeiras que foram incluídas no nosso vocabulário e encontramos até nos dicionários, um exemplo, internet. Ainda não temos nos nossos dicionários, mas já pronunciamos, já virou uma frase, uma palavra comum do nosso dia a dia: TikToker, influencer. E a alternativa de neologismo é uma palavra que foi inventada recentemente e ainda não tem um significado concreto, ou tem um significado concreto, mas não é muito claro. Um exemplo de neologismo é quando a gente encontra um amigo e ele pede alguma mensagem, algum contato, aí a gente fala: depois te mando no zap. Esse é um exemplo de neologismo. Zap é um termo comumente informal ainda, mas ele se encaixa no neologismo, porque é um termo informal recém-criado, refere-se a um aplicativo de smartphone, mas ainda não tem um significado assim tão concreto, não está em registros da nossa língua. Continuem seus estudos e até a próxima. Tchau!